Fala comigo, gente boa! Bem-vindo a mais um episódio do nosso Bonicast. E nesse episódio, duas pessoas pra lá de especial, os irmãos Janderson e Osmar. Osmar, que é conhecido aqui em Tangará da Serra como Maninho. Eles são empreendedores e empresários aqui nessa cidade. Obrigado, Osmar, por ter vindo, seu tempo. Obrigado. Janderson, bem-vindos ao Bonicast. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de poder falar, conversar com vocês aqui. Contar um pouquinho da nossa história também. Obrigado. Maravilha. Conta pra nós, quem são vocês? Quem nasceu primeiro? Isso tá fácil, né? Não parece, mas fui eu. Primeiros mais velhos, vai lá. Vamos lá. Ô, Boni, meu nome é Janderson. Eu nasci em Dom Aquino, sou nascido em Dom Aquino, Mato Grosso, mas toda a minha vida, a minha infância toda, praticamente eu passei aqui em Tangará, né? A minha formação é contábil, sou contador de formação, mas não atuo em escritório de contabilidade. E durante um tempo da minha vida eu joguei futebol profissionalmente e com os 22 anos mais ou menos eu voltei para Tangará e tô junto nas empresas da família, né? Legal. Jogou futebol e aonde? Joguei no Corinthians, joguei no Juventus, joguei no São Paulo, joguei na Europa, na Romênia, no Sport Recife, mas joguei até uns 22 anos, mais ou menos. Frank Bala hoje não está aqui com a gente, mas está aqui nos bastidores. Vamos ter que aumentar o nível do futebol para convidar o menino. Que top, cara. E como que foi essa experiência de jogar fora? Rapaz, foi muito bom. Quanto tempo durou? Eu joguei dos 13 anos até os 22, mais ou menos, né, maninho? Acho que eu voltei com 22, 23. Foi. Mais ou menos, com 22. Foi. E, assim, era o meu sonho de criança, né? Acho que é o sonho de muita criança. E chegou um momento, eu saí daqui, fui direto pro Corinthians, aí depois joguei no São Paulo, aí retornei pro Corinthians. Aí do Corinthians eu tive alguns empréstimos pra Europa, pro Sport Recife. Aí você já estava maior, ou não? Já estava com esses eu joguei no Corinthians lá 4 anos. Inclusive, me profissionalizei lá e com 22 anos, com 20 anos mais ou menos, aí eu fui para a Romênia, depois fui para o Sport, porque naquela época lá era difícil de jogar, rapaz. Jogar do lado de Ricardinho, Rincon, Marcelinho, Gil, essa galera aí era problema. Então era difícil poder jogar, né? E o jogador de futebol ele precisa estar atuando para poder estar mostrando as suas habilidades, né? E, então, como não tinha espaço lá para jogar, o pessoal emprestava, não liberava, né? Porque tinha alguma qualidade, mas emprestava para não ficar parado. Sim. E resumidamente, né? Esses meus 10 anos que eu joguei futebol foi mais ou menos isso aí, entre São Paulo e Corinthians, Europa, e teve uma época que eu perdi muito a vontade de jogar futebol, né? E para esse tipo de profissão, que seja o cantor, o jogador, o artista de forma geral, se ele não tiver motivação, se ele não tiver empolgação para fazer, não anda. Né? É diferente, assim, eu não digo que as outras profissões não devam ter, Sim. mas essas profissões que dependem exclusivamente da motivação da pessoa para ela fazer um bom trabalho, se isso acabar, praticamente aquele trabalho se acaba junto, né? É diferente às vezes de um contador ou de um mecânico que de certa forma ele tem a experiência, mas tem pessoas que podem fazer isso para ele, junto com ele. E nesse tipo de atividade não tem, é você com você mesmo, né? Você pega hoje, por exemplo, um Neymar que já não tem tanta motivação, a coisa vai se apagando, né? Não, e só um detalhe, né? Que nem a gente vê muito o glamour da coisa, né? Mas o que passa nos bastidores, muita gente acaba não sabendo, né? E na época que o Mano foi jogar futebol, a coisa era muito diferente do que é hoje, né? Até eu até nem falei com o Mano a respeito disso, mas agora que a gente tem filhos, né? O meu filho mais velho tá com 9, e eu fico imaginando quando ele foi com 13 pra lá, cara. 13 anos era uma criança, né? Um moleque. E com 13 anos era que ano, cara? Era 95? 96. Cara, não tinha nada, não existia WhatsApp, internet. Ligação era com ficha, né? Imagina como é que não ficava o coração da minha mãe, do meu pai, assim, pra poder deixar ele ir pra poder buscar um sonho, né? Que ele sempre teve, né? Então, hoje, a gente sendo pai, a gente começa a entender um pouco dessa aflição, né? Que tanto o pai quanto a mãe sente quando, né, tá com o filho longe. Ainda mais naquela época que não tinha tanta ferramenta de você se comunicar e falar e tal, né? Uma época bem de aproximar, né?
Desafio, rapaz. Parabéns pela história, que bacana. E o Maninho? Bom, parte da minha história é igual a dele, né? Meu pai, mesma mãe, nós nascemos todo mundo, os três lá em Dom Aquino, né? Somos tangaraenses de coração. A gente só nasceu lá porque era mais barato. E aí tinha a família da minha mãe lá para ajudar a cuidar, né? Logo depois que nascia. Mas aí depois todo mundo vambora, acabou a festa e né, vamos para Tangará. E eu, a vida toda fazendo o que eu faço, né? Lógico que cada fase a gente vai né, atuando de uma forma diferente. Mas eu sou formado em mecanização agrícola, né? Sou casado, tenho 2 filhos, né? Gosto muito da cidade onde eu moro, né? Nesse novo negócio que a gente começou a rodar muito, né? Ver outras cidades, não despertou interesse nenhum de buscar outra cidade, pelo contrário, né? Só veio fortalecer o quanto a nossa cidade ela é diferenciada, né? Minha vida ela é muito resumida em rotinas, né? Academia, trabalho, casa. Gosto de bastante coisa, futebol, gosto de moto, gosto de uma série de coisas, né? Então é mais ou menos isso. Legal. E como que surgiu o negócio familiar de vocês? Nós temos a do campo, né? E a Radiador de São Paulo. A do campo ela é um bebê ainda, né, mano? A do campo tá com 3 anos, né? 3 anos e meio. Então quando pergunta como que surgiu nessa questão de empresa na família, cara, isso na verdade primeiro que não teve opção, né? A gente não tinha outra opção. E foi acontecendo naturalmente, cara, né? O que a gente sempre fez foi fazer as coisas com bastante determinação. Certo. Isso é uma característica muito forte nossa lá. Então assim, não teve um momento não dessa opção, de escolha, de definição, não. A coisa foi acontecendo organicamente, natural. Primeiro veio a Radiadores. Tanto meu pai quanto meu tio, a profissão deles sempre foi né, trabalhar com radiador. Né? E aí as coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando. O pai nunca quis que a gente trabalhasse em outros lugares, né? Queria que a gente tivesse uma formação, né? Ele deu todas as condições, tanto ele quanto minha mãe, para poder fazer o que quisessem. Lógico que tudo dentro do limite, né? Sim. E a gente se formou e fomos ficando por ali, porque você via que as outras opções não eram tão interessantes, não trazia algo a mais que justificasse a gente sair do negócio, né? Então, a coisa veio acontecendo. Então, a gente eu não tive opções, mas não optei por ficar no negócio. Então, deixa eu ver se eu entendi. Seu pai trabalhava com radiadores e aí trouxe vocês. Isso. Conforme vocês foram crescendo, mas ele já trabalhava no negócio dele já? Ou Sim. Ele estava inserido no negócio de alguém e depois abriu o dele? Não, sim. Ele aprendeu com uma outra pessoa, né? E aí eles acabaram comprando o negócio. E aí ficaram trabalhando um bom tempo, ele e meu tio. Certo. Meu tio Adelar, né? E... Seu e pai, o nome dele? Jair. Seu né? Jair. E de lá pra cá a gente nunca parou de trabalhar nesse segmento de radiador, né? E aí é lógico que as coisas foram mudando, foram tendo inovações, né? Tecnologias entrando. E a gente veio sempre estando atualizado no mercado, né? Não é à toa que hoje a gente, sei lá, acho que detém o maior número de produto, portfólio, até o conhecimento técnico em relação a essas novas tecnologias, né? Mas a vida toda o pai teve um negócio, nunca obrigou a gente, nem forçou a barra para ficar ali, foi sempre muito bem à vontade, né? E a gente optou por estar ali também. Legal. Entendeu? E no início o Jantes mencionou que tem um terceiro irmão. Temos um outro irmão, o Júlison, que a pegada dele é um pouco diferente, né? Ele até trabalhou um tempo com a gente, mas hoje está em Cuiabá, deve ter uns 3, 4 anos que ele foi para lá. E ele está no ramo do esporte, né? Ele tem sociedade com outros amigos dele lá e montaram uma academia e estão muito bem lá, inclusive expandindo para... Já é a 5ª franquia que saiu aqui no Mato Grosso. Olha, a o negócio dele tá franqueado, então. Que legal, tá bem, que top. Tá bem Como é o nome instalado. dele? Júlison. Júlison. Então um abraço pro Júlison, esse podcast vai chegar até ele. E a academia é? A Insanos. Insanos. O Júlison mais conhecido como Rato. Rato. Deve ser ligeiro no... Toinho. Não, ele é bom. Na quadra, né? Ele é Normalmente esses apelidos vinham da quadra. Eu tenho um amigo chamado Caquinho. Ele era um caquinho de gente, o Cisquinho e o Ratinho. Todos 3 eram miudinho, fininho e ligeiro. Esse povo dá trabalho.
Um abraço, Julisson, e todo o pessoal da Insano em Cuiabá e aonde as franquias estão instaladas. Deus abençoe o negócio. Legal. E qual o desafio que vocês encontraram, né? Cada um de vocês poderia pontuar pra gente aqui na carreira de vocês dentro do negócio. O Maninho colocou muito bem aí, né? Nós não tivemos nenhuma obrigação em estar na empresa familiar. Mas tanto nosso pai como nossa mãe, né, sempre deu muita liberdade para poder trabalhar lá dentro. E as nossas ideias sempre eram muito bem-vindas. Nós nunca tivemos assim nenhum impedimento. E eu acho que o maior desafio nessa caminhada nossa foi aquela virada de chave que todo mundo fala, né? Porque começamos lá, sei lá, o pai começou em 79 com o meu tio. E nessa caminhada toda aí, chegou um momento que estava só o meu pai, meu tio não estava mais na empresa. E começou a vir a gente, né? Eu, o Maninho, eu tive esse período, uns 10 anos que fiquei fora, mas o Maninho passou esse tempo todo lá dentro da São Paulo. E a gente foi evoluindo. Aí chegou uma época que era eu, o Maninho, meu pai e mais um colaborador. E isso foi crescendo, foi crescendo. Hoje a São Paulo tem quase 40 colaboradores. Uau. E chegou um período que, quando éramos só nós, a gente metia a mão na massa, no operacional mesmo, né? O Maninho, ele solda, ele vareta, ele tira, ele faz o que precisar fazer. Ele tem um conhecimento técnico e sabe a prática também, né? Mas chegou um momento que não era mais tão interessante a gente estar no operacional. Que é aquilo que todo mundo fala, né? A coisa vai crescendo e você precisa se moldar novamente lá dentro. Subindo na pirâmide, vai pro tático, depois no estratégico. E é difícil isso aí, porque você vai sair da zona de conforto, né? Então a gente teve que sair da zona de conforto e passar para trás de uma cadeira e começar no tático, né? E depois subir mais um degrau dessa pirâmide. E hoje nós já estamos em uma nova mudança de chave aí. Porque a primeira, falando em dificuldade, foi a gente entender que precisava sair do operacional para poder realmente delegar as coisas e supervisionar, por enquanto. Hoje a nossa mudança de chave, que também não está sendo fácil, está sendo bem difícil, é a gente se ausentar um pouco mais das empresas. A gente não estar tanto dentro das empresas. E a dificuldade maior aí são pessoas. Esse é o nosso maior entrave hoje. A gente não que a gente não tenha, né? A gente tem pessoas de confiança, de qualidade, de inúmeros adjetivos aí. Mas que a gente, talvez por culpa nossa mesmo ainda, precisa colocar os negócios de forma que a gente precisa estar menos lá dentro. Não para trabalhar menos, mas é porque aonde a gente quer chegar, a gente não pode estar lá dentro tanto tempo. Então esse é o próximo desafio nosso. Não sei se você concorda. Não, é engraçado que a gente não conversou sobre isso, né? Mas os dois maiores desafios que são presentes, tiveram no passado e com certeza vão estar no futuro, são dois, cara. Pessoas e você se readequar dentro da empresa. A sua atuação se readequar, né? E algumas coisas é bem complicado para a gente abrir mão. Uma vez que você conhece o executar da atividade e você tem que treinar uma pessoa ou ver outra pessoa fazendo, você sabe se está bem feito, se entende, não? Sim. Então para nós foi muito não doloroso, mas foi difícil, né? Toda hora você queria estar lá corrigindo, né? E pontuando algumas coisas, né? Mas esses dois maiores desafios, cara, não tem, pessoas e processos, né? Para você se readequar dentro do negócio, né? Sim. Eu entendo perfeitamente a dor, porque ninguém vai fazer igual a gente faz. Não tem outro Boni, não tem outro Osmar, não tem outro. Podem fazer melhor ou pior, mas igual não vai ter. E só que eu vejo assim, né, no meu ponto de vista, naquilo que eu já fiz na minha vida. Uma coisa que eu resolvi fazer, eu sou pastor, além de treinador de pessoas, todas as igrejas que eu passei, eu sempre dei oportunidade para as pessoas darem a palavra. E é natural, igrejas como a nossa, alguns movimentos parecidos, como eu sou metodista, então você tem batista, presbiteriano, são movimentos mais ou menos parecidos de sistema de funcionamento de igreja. É natural você pôr o membro para participar, dar uma palavra e tal. Só que o culto de domingo é o principal. Então, nesse momento, normalmente os pastores não gostam de ceder porque a gente costuma dizer assim, não pode cair.
né? A pegada tem que continuar, né? E tal, o mover, não sei o que, a linguagem que cada um dá, né? Na sua denominação. Só que eu fui um cara que eu sempre entendi o seguinte: se eu não colocar os meus jogadores nos clássicos, eles nunca vão ter bagagem. Né? Se eu ficar sempre segurando eles ali só para os jogos preliminares, quando que eu vou ter realmente alguém à altura que eu falo, não, eu posso sair, posso viajar, fazer alguma coisa, aceitar um convite fora, que estou bem servido lá. E isso entra numa palavra dentro do sistema, tanto faz para a igreja como para negócio, chamada reputação. Né? Como que alguém vai liderar algo que eu estava liderando e vai manter o negócio fluindo, dando resultado. Exatamente. E a reputação acontecendo. E é um risco. Mas se a gente não correr ele, infelizmente a gente não consegue chegar nos objetivos. Esse risco, hoje, para vocês se sentem mais calejados para ir assumindo ele dentro desse processo que vocês querem alcançar nos negócios de vocês? Eu sempre converso com o mano que a gente é muito cauteloso, né? Até demais. Até demais, cara. Falo pra ele assim, às vezes, cara, vamos calcular o risco, vamos calcular o prejuízo, né? Ver se vale a pena, né? Vamos arriscar e é muito importante, né? Assim, Deus, ele tem abençoado muito a nossa vida em todos os sentidos, sabe? Familiar, amorosa, saúde e nada desse, né? Desse nosso sucesso que a gente enxerga aqui, da onde a gente veio e onde a gente tá, né? Teria acontecido se não tivesse a permissão e a bênção de Deus, né? Então a gente agradece todos os dias, né? Acho que essa próxima fase aí é buscar uma forma de compartilhar essa bênção também com os nossos colaboradores, né, mano? Enxergar, a gente conversou, né? Agora esses dias, entender, enxergar, identificar dentro da nossa equipe onde a gente pode atuar, onde a gente pode fazer essa bênção, alcançar todos eles também, né? Então, daqui pra frente é isso que a gente pensa, né? Eu acho que está meio dentro da nossa próxima pergunta, que é para vocês, para o Janderson, para o Maninho, como se tornar um empreendedor de excelência, tendo em vista que o mundo está cada vez mais competitivo? Boni, tem algumas coisas, vou falar pela nossa experiência, né? Algumas coisas que eu vou dizer aqui é pelo que a gente passou, e outras coisas é pelo que a gente aprendeu, e outras coisas é nato, né? A gente nasce assim, ou então tem um exemplo muito grande em casa. Se a pessoa, eu acho que no caminho de ser bem sucedido, ou alcançar os objetivos, vamos dizer assim, né? Acho que é melhor. A gente aprendeu com os pais, com meu pai, com a minha mãe, né? Que é o que a gente teve de exemplo, levantar cedo e trabalhar todo dia. Isso não tem boca. Isso aí, eu acho que pouca coisa resiste ao trabalho e à força de vontade, né? Então eu acho que isso aí vem de casa e algumas coisas que a gente vai aprendendo, né? Quando a gente está fazendo o que gosta, dificilmente a gente desanima, né? Dificilmente a gente não tem motivação para fazer aquilo ali. Então, acordar cedo, trabalhar duro, fazer o que gosta, e eu acho que é muito difícil, até para a galera aí de 17, 18, até 25, sei lá quantos anos, se identificar no que quer fazer, né? Acho que isso é um problema. Mas quando a pessoa acerta e fala assim, bom, eu não tenho preguiça, eu acordo cedo, eu trabalho, achei o que eu gosto, agora eu preciso me qualificar. E aí é tempo. Na minha opinião, são esses fatores os principais. Aí é tempo. E aí é você não parar, se qualificar, porque você está fazendo o que você gosta e você trabalha, o resultado uma hora vem. Eu acho que para mim é uma forma... Sim, a gente sempre tem uma base familiar muito forte, né? Por mais que tenha o pai no negócio, mas a gente tem a mãe em casa, né? Então, eu morei com a minha mãe até os 30 anos praticamente. Certo. Né? Até os 30 anos, até hoje eu almoço em casa. Com a minha mãe, né? Então, assim, a base familiar que a gente teve, a educação, a serenidade com as coisas, então isso fez muita diferença, né? E hoje a gente percebe que isso tudo valeu a pena. Você falou seriedade ou serenidade? Serenidade. Serenidade. Isso. Né? Então, não vou dizer que o pai e a mãe foram muito rígidos, não, mas eles não deixavam a gente fazer nada de errado, não, cara. O pau caía fora mesmo. Banheiro mesmo. Sim.
E então, assim, a nossa base familiar sempre foi muito, muito forte. Em casa, no trabalho, né? Tem muita coisa que não tem explicação, né, Boni? Que nem você vai pegar um jogo de futebol e comentar ele depois que acabou, né? Fica fácil, né? Muita gente onde, sei lá, comenta o sucesso ou alcance dos objetivos, né? Depois que aconteceu, né? Então, eu tenho muitos amigos, assim, que eu converso e considero muito inteligente. Eu falo, cara, esse cara, intelectualmente falando, ele é diferenciado, cara. Sim. Mas você vai ver que ele não tem, assim, não tem resultado, Sim. né? E baseado nisso, e baseado em várias outras coisas que a gente vê durante a vida, cara, a transpiração conta muito, muito. Na minha opinião hoje, inclusive, do que a inspiração, né? Porque transpirar não deu certo, você tenta de novo, não deu certo, você tenta de novo, né? Mas se você tiver só inspiração e não transpirar, a coisa não vai, cara. É o que meu irmão falou aí, né? Inspiração e transpiração. A gente tava conversando outro dia na academia, lembra? E aí você falou, cara, tem uma palavra que tal, eu acho que seria essa, transpiração. Na verdade, é isso mesmo, transpiração, que era tá falando aí do Bernardinho, né? O Bernardinho tem um livro chamado Transformando Suor em Ouro. E ele fala que, no livro, que ele não escolhe os melhores, ele escolhe quem transpira vencer. Porque respirar e dizer é fácil. Ele quer ver na hora, lá no ato. Então, ele não escolhia os melhores, os mais habilidosos, os até mesmo que por natural, né, por naturalidade, eles já eram mas sim quem tinha vontade. Aí ele conta o caso do Serginho, né? Que tinha outros líberos, talvez num momento melhor do que o dele, só que o cara transpirava à vontade. E é isso que fazia ele escolher o time dele. Né? E, inclusive, eu ouço muito as pessoas dizerem no comércio, no varejo, falando, olha, tá difícil contratar, né, o pessoal. E eu vejo que o pessoal diz que tá difícil de contratar, de encontrar no mercado, vocês tiveram, e pelo que eu entendi, isso veio de berço, que é o compromisso. Um compromisso que ele não é só com o CNPJ, com aquela carga horária, mas é um compromisso com a sua vida, né? Hoje eu não sei como que tá para vocês, se vocês puderem falar sobre isso, mas está difícil. Muitas pessoas estão reclamando. Ouço isso em Tangará, ouvi isso recentemente em Sinop, estive em Sinop. Está difícil achar pessoas que têm compromisso. Como que vocês veem isso? É um desafio, né? Hoje, a maior dor nossa dentro das empresas são pessoas que consigam ter realmente compromisso com o negócio, né? Para que a gente consiga se afastar um pouco mais do negócio e abrir outras empresas ou, sei lá, melhorar as empresas, mas para isso a gente não pode estar dentro, né? Sim, mas por que está difícil? Você acha que está difícil essa galera ter compromisso? Bom, eu não sei, a gente já tá com 40, né, mano, praticamente. Eu não sei se a gente já pode dizer que já tá em outra geração, que tá aí né, que tá vindo atrás. Não sei se isso é cultural, eu não sei, mas o que eu enxergo essa galera muito imediatista, cara. O bagulho tem que dar resultado na hora. Não tem aquele tempo de plantio para ter a colheita. A galera quer colher antes de plantar, né? E eu digo isso porque em entrevistas de emprego, cara, muitas vezes você senta para conversar, uma das primeiras perguntas que o cara te faz ou o que ele quer saber é salário. Não é nem o que né? E aí eu já me coloco me perguntando, pô, esse cara veio buscar salário ou ele veio buscar um trabalho, né? Se for salário, já não me interessa. Eu quero alguém que busque um trabalho primeiro, né? E aí tem a questão de valores, né, Boni? Que já se perderam também. Uma das coisas que eu até ia falar, acabou passando batido, a gente nunca abriu mão dos valores, cara. Nunca. Que foram cultivados pelos seus pais. Não, a gente nunca abriu mão de valores e a gente conversa e debate isso muito dentro da equipe para que elas também repliquem isso, né? E dentro desses valores, né, e dentro dessa busca, desse objetivo, né, quando a gente fala de negócio, não tem como você não falar de dinheiro, né? Mas o dinheiro nunca foi a questão, cara, né? Nunca, a gente nunca pensou no dinheiro, a gente pensou no processo, pensou em pessoas, pensa no trabalho, pensa em tudo que tem que ser feito. O dinheiro, se ele vem ou não, é consequência daquilo que você está fazendo, né? E eu não sei, mas acho que essa galera que vem aí não passou pelo crivo, né? Não sei se, né, são tempos fáceis, né? Estamos formando homens fracos, né? Não sei.
Então, cara, não sei, mas isso é presente, é real no nosso negócio também. Então, Maninho, você, não me falha a memória agora, o número exato, mas você, eu acho que é o terceiro ou quarto, não sei se os meninos se lembram, que fala isso, senta aí e fala isso. Cara, os caras vêm pensando em dinheiro, e aí eu vou usar uma palavra um pouquinho mais técnica, as pessoas elas estão pensando em salário, não estão pensando em carreira, né? Não estão pensando em futuro, não estão pensando... Sentei com um menino sábado, né, de 14 anos, falei, cara, eu quero investir, eu gosto de adolescentes, eu fui um adolescente que alguém investiu, né, que viu o potencial e investiu. Só que eu acredito que o meu diferencial com os demais meninos não era QI, era a vontade. Sempre tive muita vontade, então colocava o coração no bico da chuteira. Eu quero investir em você, só que eu preciso do seu comprometimento. Eu preciso que você me mostre que você realmente esteja comprometido com o propósito. E aí, sabe quando parece que o olhar do menino tá... Longe. Quando eu falei o que era que a gente ia fazer, ele falou, olha, eu quero investir, vou levar para conhecer algumas coisas lá em BH, outro lugar, tal, assim, tal. Só que, cara, isso é investimento de tempo, investimento de dinheiro, investimento de contato, para lá. Então eu preciso de alguém. E eu vi que ele deu assim uma empolgada, porque vou viajar, né? Mas não é a viagem em si, também empolga, claro, é gostoso. Mas caramba, é o propósito, olha com o que o cara tá falando pra mim. Aí eu vi isso e ainda falei pra ele, eu passei por isso, né? E o cara me disse, é porque você tem comprometimento. Então, cadê? Então eu não vejo isso na molecada, eu transito muito no meio dos adolescentes, eu não tenho visto isso. A molecada com vontade. Eu tenho visto muita gente aí na casa dos 18 aos 25 anos, sabe? Desculpa da palavra, né? Mas cagando pra vida, sabe? Parece que é o pai, é a mãe que tem que resolver a vida dos caras. Os caras não... Ô, Boni, eu tenho algumas pontuações um pouco diferentes para fazer sobre isso aí, né? E até, ao contrário do que todo mundo fala, no mundo não tem espaço para todo mundo. Eu não tenho dúvida disso. Quem vai definir o seu espaço é a própria pessoa. Então vamos lá, respondendo a sua pergunta, né? Quando a gente vai contratar, hoje você não contrata mais pela habilidade, você contrata pelo perfil. Então você conversa com a pessoa, tira indicações dela para entender, né? Como que essa pessoa se comporta, como que é as redes sociais dela, o que que ela apresenta lá, enfim. E hoje, por exemplo, para o que a gente está precisando, e inclusive é uma vaga que remunera muito bem, mas uma das primeiras coisas que a gente procura saber se essa pessoa ela é de confiança, tá? Se não for de confiança, não serve para o que está querendo, e acho que não serve para lugar nenhum, né? Então, se essa pessoa é de confiança, isso vem de berço, e se ela tem compromisso e tem qualificação. Então, é difícil você reunir essas habilidades ou essas qualidades nas pessoas. Então, assim, é muito melhor você ficar assistindo TV à noite ou jogando futebol à noite, ao invés de estar se qualificando, saindo da zona de conforto. Então, eu acho que isso é o maior problema de encontrar pessoas que consigam alçar grandes voos dentro das empresas, por causa do compromisso. A ideia que o Maninho colocou aqui agora há pouco, e eu concordo com ele, e eu tenho até como é que eu vou dizer, uma conclusão sobre isso, nesse tempo que a gente vem trabalhando aí, né, nas empresas. O que determina a pessoa dar certo ou não, e aí eu falo dar certo, é em qualquer coisa que ela está se propondo, ou na empresa, ou na vida pessoal, ou na vida profissional, ou em qualquer coisa que ela queira. É ação, é fazer. Ah, beleza, eu quero me formar em agronomia, mas se você não levantar da cadeira, não fizer a inscrição, não estudar para o vestibular, não passar no vestibular, não passar 4, 5 anos estudando, você não vai se formar um agrônomo. É o transpirar. É o transpirar da coisa. Voltamos no transpirar. Então, na minha opinião, hoje está muito difícil você encontrar pessoas porque ninguém quer pagar o preço. Eu acho que uma frase que resolve bem é essa, pagar o preço. E eu não sei o que falta, né? Cara, às vezes a gente fala, né? A gente parece ser tão velho aqui, mas tá parecendo que já tá também, né? A impressão que passa é que essa geração ela não tem a visão, né? Vamos lá, para alguém se considerar bom no que faz, quantos anos ele precisa, cara? Vamos colocar por baixo, uns 8 anos atuando, 10? Igual metade, No mínimo.
como, não sei se foi você que falou, Boni Almano, tem gente aí com 20, 25 anos, cara, que ainda não decidiu nem o que quer fazer, cara. Pô, se ele decidir com 25, cara, quando você tiver 35, você pode falar que você, né, você é mais ou menos. Então essa galera, ela, assim, não tem essa visão, né? E aí tem tudo isso que o Mano falou por trás, né? Tem o comprometimento, né? Tem uma série de coisas que precisa estar atrelado para você chegar a esse nível, né? Outros sentam em cima do não é o que eu quero, né? Tava conversando mais cedo com uma pessoa hoje, ele falou assim, porque fulana não tá fazendo o que gosta e tal. E cara, tá bom, me pontua aí quantas pessoas que você conheceu que conseguiu começar a sua vida exatamente no que gosta. O que gosta é hobby, pô. Trabalho, não tem boca não. Caramba, eu cobrei Avon, eu trabalhei em bazar de pichincha do meu avô, entendeu? Vendi rosquinha, pãozinho na rua da minha mãe. Eu era o meu melhor cliente, claro, mas eu vendi. Trabalhei numa papelaria 6 anos da minha vida. Trabalhei na Kawasaki Advogados, assessoria do Itaú, quase 2 anos. Para daí ser pastor, 14 anos de pastor, faz 3 anos que a gente está trabalhando com treinamento de liderança, formação de pessoas. Cara, é um negócio que você vai fazendo até que você acha realmente onde está a paixão latente. Agora, de tudo isso que eu fiz, fora escola, né, que é a obrigação de todo mundo estudar, sempre fui muito bem naquilo lá. Por quê? É a transpiração do que eu queria acontecer. Eu queria ganhar o meu, eu queria fazer. Na papelaria onde eu trabalhei dos 12 aos 18 anos, né, eu tive a oportunidade de ter o meu ex-patrão no treinamento meu agora no início do ano. Foi muito emocionante para mim. O pai dele era uma empresa familiar também. Tinha lá, cara, um calhabaço de nota assim, ó, de papelaria, de material escolar, atrasado, 5 anos, 7 anos, 3 anos. Eu juntei aquilo lá e fui somando aquilo lá. Somando aquele trem, tal, deu aquela papel daquele tamanho. Eu falei, seu Pereira do céu, o senhor tem aqui 20 pau de trem parado aqui e tal, né? Quantos anos eu tinha? 14. 14 anos. Eu tenho 20 pau aqui de trem parado aqui. Por que esse trem não põe no SPC? Por que não cobra isso? A gente que tá morando na fazenda, é difícil de acessar, a carta do SPC não chega lá, e não sei o que, nós estamos falando de 2004. Cara, eu falei assim, meu bisavô foi fazendeiro, tinha terra em todo lugar ali, meu avô, infelizmente, meu bisavô acabou com tudo, não sobrou pra nós, né? Meu avô conhece a região toda lá e tal. Eu falei, se eu falar com meu avô e ele falar que topa aí com a gente no domingo, bater porteira aí pra cobrar essas notinhas aqui, o senhor não topa aí? Uai, chamar de bichinho. Uai, bichinho, vê com ele. Rapaz, cheguei no vô, meu beijo pro seu Zé Mineiro, vivaço, né? 83 anos e muito bem vivido. E meu avô falou assim, não, vamos lá, esse povo tem que pagar o que deve. Rapaz, combinei com o seu Pereira. Só falei pra ele assim, ó, só que tem que ser depois da escola dominical. A escola dominical era das 8 às 9h30, tem que ser depois da escola dominical. Aí chegou 9h30 lá na porta de casa, cheguei e tava lá. Depois no carro, pus meu avô, e meu avô contando os carros. Colocou o chapéuzão, entrou no carro do homem e bora andar na fazenda dos coqueiros, fazendo não sei da onde, Ariranha, e foi batendo ali, cara, e os caras não sabiam tipo a cara, voltava com 100 de um, 50 do outro, e foi voltando. Eu sei que naquele primeiro domingo lá, nós levantamos uns R$500. Aí voltamos no segundo domingo, foi um mês assim. Nós fomos batendo ali, diminuiu quase que R$2, R$3 mil ali naquele montante. Ele chegou pra mim e falou assim, bichinho, a partir de agora, gostei do negócio, você tem as notas aí, fala com o seu avô, se você receber 50% é seu. Olha, 14 anos. Agora, eu era obrigado? Eu recebia pra isso? Não recebia pra isso. Eu recebia pra entrar, fazer cobrança ali que tava ali vigente, que ele deixava pra mim, e fazer as entregas, meu. Mas é por isso que eu falo, e eu não tenho dúvida, que o mundo não tem lugar para todo mundo, né? Tem as pessoas certas para fazer as coisas. E aí essas pessoas, aí você fala, sei lá, Tangará tem 110 mil habitantes, mas sei lá, talvez 3% disso está bem sucedido. Uhum. Então talvez, quando eu falo bem sucedido, eu não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando de alcançar o objetivo. Né? Realizado. É alcançar o objetivo.
Então, dentro disso aí que eu falo, não tem espaço para todo mundo, tempos diferentes, né? Tem muita coisa que você não ensina, né? O Mano falou agora há pouco, e tem coisa que você não ensina, cara. Dificilmente você vai mudar honestidade, tem coisa que você não... O resto você treina, né? E chega a um certo ponto que, quando a gente começa a insistir muito no colaborador, e você tá vendo que aquilo não tá dando resultado, a gente passa a ser errado. É porque o caminho tá na cara, que é a substituição, a troca, a demissão, né? Então, às vezes a gente, né, fica com dó, ou, né, tenta se colocar no lugar e tal, mas uma vez que a gente fez tudo que estava ao alcance para segurar aquela pessoa, e mesmo assim não deu certo, a partir dali o erro é nosso, né, cara, de segurá-la ali ainda. Então, tem que desapegar mesmo, né? Tem que desapegar. Minha formação em coach foi com o Paulo Vieira, e uma das partes da formação foi com o Sidney, que é o braço direito dele. E o Sidney começou com ele em Fortaleza, depois foi para São Paulo. E o Sidney lá na formação, ele contou, ou foi o Paulo, agora me fala a memória se foi o Paulo ou se foi o Sidney, não me recordo, que tinha um colaborador, eles trouxeram o cara. O cara era um cara muito bom, muito competente, só que não encaixou na cultura da empresa, não encaixou nos resultados, enfim. Competente, mas não encaixou. E aí eles falaram, cara, nós temos que desligar. E aí ele chamou o cara, por amor, falou pra ele, olha, nós vamos... Era um cara diferenciado, não dá pra fazer isso com todo colaborador. Ele falou assim, cara, eu trouxe você, eu fiz a proposta, eu vou te desligar, te liberar pra viver teu propósito em outro lugar. Enquanto você não conseguir outra proposta aí, eu vou te segurar o salário aí. Eu acredito que dentro de um ano você já vai estar recolocado. Minha proposta é segurar teu salário por um ano. Mas vai. Aí todo mundo ficou assim, né? Aí assim que ele perdeu o crivo do que ele falou, começou a entrar para outra área, e a gente curioso, né? Mas e aí? Como assim, né? Aí alguém levantou a mão e perguntou, falou, mas e aí? Você vai perder o dinheiro que você pagou, né, para ele, desligado e tal? Ele falou assim, não, sim, foi respeito, porque foi uma aposta nossa, não foi falta de serviço dele, não foi falta de esforço dele. Cara, você consegue entender que é um case que tinha tudo pra, tipo assim, ser de desgraça, de fracasso, mas o cara tentou, o cara se esforçou. E se esforçou tanto que quem chamou ele acreditava nele, mas não casou o negócio com o cara. A ponto do cara falar assim, vou te financiar. Então assim, você tem que ser alguém de caráter, alguém de comprometimento tão forte, tão bom, para o cara falar assim, eu não quero te ferrar, é que não bateu no nosso negócio. E eu posso, então eu vou te segurar aí até você arrumar um outro serviço, mas você não vai também escorar nisso, é por um ano, né? Você se vira aí, precisar de mim para te indicar, te recomendar, estamos aqui, porque eu sei que não foi falta sua de entrega, mas não casou. Agora, isso é mérito de quem? Não só do Sidney ou do Paulo, que agora me falha a memória, de ser uma pessoa que entendeu que tirou outra de um outro lugar. Por culpa. Cara, esses caras estão num nível de performance tão grande, Sidney e Paulo, que não é simplesmente por culpa, é reconhecimento do colaborador, do cara, entendeu? Então, assim, isso é um case que cabe dentro, né? Não é só acertar. Às vezes eu estou ali trabalhando na Radiadores, mas, cara, não entreguei, e o desligamento vai acontecer, não é porque eu sou ruim, é que não casou. Mas a indicação vai vir, a recomendação vai vir, etc. O ruim é quando o cara é desligado porque ele está no WhatsApp, porque ele está dormindo no banheiro. Cara, em São Paulo, a galera fazia uns negócios que eu parei de falar o que mas eles faziam uns negócios lá para ganhar 7 dias de atestado, quando estava perto de... Não, nem fala o que é. Não, eu parei. Antes, todo lugar eu falava, igreja, tudo. Esses dias eu estava na igreja ali, mencionei, brinquei, né? O pessoal lá, crente, fazendo isso e tal. Acho que é bom não falar não, né? Tinha uma irmã que ela é dona do negócio aqui em Tangará, falou, pelo amor de Deus, fala não. Falei, não, eu parei de falar porque estava dando ideia pro povo. Mas, cara, correndo risco de vida. Como é que é a vida para ter aí uma semana de folga? Vai pegar 7 dias de folga para curtir Praia Grande e lá, né? Guarujá. Entendeu? Aqui é para ficar em casa mesmo. Gente, qual a diferença entre Radiadores São Paulo e a do campo agropecuária, em termos de negócios, né? Óbvio que tem um segmento diferente,
E quais são as igualdades que vocês veem aqui? Ó, isso aqui, cara, tem nas duas, né? Parelho, tanto de desafio quanto de coisa boa. Não que desafio não é coisa boa, né? Mas tipo de facilidades, vamos assim dizer. E as diferenças que são bem peculiares. Cara, isso aqui a gente só encontrou nesse segmento. Eu acho que o que é muito igual é gestão, né, mano? Valores, Gestão, valores. A gestão, de maneira geral, a gente compartilha muito, conversa muito a respeito, não toma decisão sem pensar e repensar, até às vezes é um defeito, né? Tem que pensar demais. Eu acho que a gestão é algo muito, muito igual, né? E na minha opinião, eu acho que o cliente, né, mano? O cliente muda muito. Muda. O cliente muda A bastante. performance do negócio. Ali, quando a gente fala da gestão, as decisões do cotidiano, coisas rápidas, geralmente o Maninho toma essa decisão lá na São Paulo, eu tomo as decisões do cotidiano lá na do campo, sempre conciliando isso com a experiência do nosso pai, né? Graças a Deus ele está sempre junto com a gente ali nas duas empresas e tem muita coisa que só o conhecimento não basta, precisa da experiência, né? Então isso conta muito para nós. E aí quando cai numa decisão um pouco mais complicada, que a gente precisa mesmo debater e conversar, e aí cai naquela velha frase, né? Que 2, 3 cabeças pensam melhor que uma, né? Sim. E aí o voto da maioria vence. A gente senta lá e troca uma ideia, ó, a gente precisa fazer tal coisa assim, assado, vamos para que lado? Eu acho que dependendo do tipo de decisão, não tem resposta certa. Mas tem o feeling de quem está decidindo aquilo, né? O jeito de fazer, né? O jeito, né? E aí entra muita experiência do pai. Olha, eu acho que por esse caminho aqui daria certo. Eu também acho que por esse caminho daria certo. Eu acho que talvez não daria sim, mas se vocês dois decidiram e acham melhor, e a gente acaba optando por isso aí, né? A segmentação de negócio é bem diferente. Lá na São Paulo, o forte é o serviço. Lá na do campo, o forte é o varejo, comércio, compra e venda, né? É o B2C, né? Também lá, a distribuidora já, né? B2B, né? Diferente também. Também já vai, mas eu acho que a principal igualdade é a gestão, os valores, a forma de gerir e as decisões as decisões do cotidiano cada um toma na sua plataforma de trabalho, as decisões principais a gente toma junto. E a maior diferença é o público, né? Lá busca o serviço e lá busca mais a compra e venda mesmo, o varejão. Muita gente fala que um dos problemas aí do negócio familiar é conflito, Cara, a gente nunca teve, né? Assim, nunca teve, né? É mentira também, né? Não, nunca teve. A gente sai na porrada toda semana, mas... Não, mas assim, não tem, cara. Eu acho que a gente não chegou, chegou. Acho que sempre teve um nível de confiança tão grande, cara, que até quando existe o erro, não existe questionamento, sabe? Sabe? E que nem o Mano falou aí de decisões monocráticas, né? Cara, tem muita coisa que se a gente for esperar ele liberar, ou esperar eu liberar, o pai chegar, cara, enrola muita coisa, né? Então, cara, vai fazendo aí coisa que é muito importante, aí a gente, né, marca um horário, senta, conversa a respeito e tudo. Mas o que determina, assim, a gente conseguir trabalhar desse jeito é a confiança, né? Que todo mundo tem um no outro, né? Isso faz toda a diferença. Não, e você escuta tanta história, né? Fala, não, enquanto é só os filhos, a coisa acontece. Aí você vai ver a hora que casar. Aí entra as esposas. Aí beleza, aí casamos. Tudo normal. Você vai ver a hora que tiver os filhos, os netos, não sei. Cara, pra nós nunca mudou nada. Nunca. Ouvindo vocês assim, me vem algo, não sou dono da verdade, mas vem uma alucinação aqui e vocês me dizem se é por aí. Vendo assim a sincronia de vocês dois, né? Acho que talvez uma das coisas que ajuda o progresso do negócio a acontecer e vocês querer mais, ir além, é o comprometimento que vocês já disseram, todos dois teve desde pequeno, né, buscando. Mas também, junto com esse comprometimento e a vontade de crescer, o respeito, né? Porque eu vejo que não só nas famílias, né? Você tem a oportunidade de fazer negócio com uma outra pessoa e às vezes uma decisão sua ou um erro seu, o cara leva pro pessoal, fica feridinho e aí fica ali esperando a próxima oportunidade para te devolver aquilo, para se vingar daquilo e tal. E dentro de uma sociedade, seja entre irmãos ou não, um negócio desse é fatal. Então eu vejo que tem o respeito, tem também muito da maturidade, independente da idade. Vocês não começaram agora, você falou aí, 25 anos.
Então, a maturidade mesmo de falar assim, a gente quer dar certo, então, errou, mano? Errei. Então, beleza. A cagada tá aí, vou te ajudar a limpar. O seu erro é meu erro. Acertou? Parabéns. O seu acerto é meu acerto. E assim vai. É mais ou menos por aí, pra quem tá nos ouvindo e pensando em ter um negócio, seja com a família ou... Tem muita questão do ego, né? Isso também não existe, né? Nunca existiu. Negócio de ego, não. Não, se precisar bater saco de ração, bate. Se precisar carregar radiador, carrega. Não tem vaidade pra nada, nada. Não tem serviço melhor, nem serviço pior, mais fácil, mais bonito, mais feio. E isso respinga nos colaboradores, né? Cara, não tem, cara. Não tem. Isso é de berço, né? Da mãe em casa, do pai no trabalho. Uma coisa que a gente conversa bastante, e hoje é o assunto da vez, a bola da vez pra nós, quando senta eu, meu pai, e sempre eu falo eu, meu pai e meu irmão, porque a gente trabalha junto, né? Mas a nossa mãe compartilha da mesma forma com a gente dessas ideias. Como chama a mãe? O Maria. pai é Jair. Maria. Dona Maria. Beijo, Dona Maria, pro seu Jair. A Maria que mandava buscar as varinhas de goiaba. E aí, não assim, errar uma chinelada, viu? Dói, essa daí dói. Pensa o Havaiano que faz curva. Pensa numa mira, viu? Você tá doido. E aí, hoje a nossa conversa, minha, dele, do meu pai, é a gente encontrar uma forma de trabalhar menos. Teve uma época que não tinha nem sábado nem domingo. E isso não foi... Isso não é um privilégio nosso, não estou dizendo... Assim, nós estamos contando a nossa história, mas não tenho dúvida que muitas outras pessoas também fazem isso. Mas não tinha sábado, não tinha domingo, feriado, era o dia inteiro socado lá dentro. E aí que eu falo que a gente tem que fazer o que gosta. Eu não fazia isso forçado. Fazia porque gostava. Mas aí, de repente, você casa, né? Aí, pô, eu preciso dar atenção também para a esposa. Aí vem o filho, eu preciso dar atenção para o filho. E aí você vai ver, meu filho já está com 7 anos, o mais velho. E aí você fala, não dá para eu ficar final de semana aqui. Não dá para eu vir. Eu vou trazer ele tarde junto. da noite. Vou trazer ele para cá. Separa essas rodas, vou parar de fazer aqui. Vamos colocar a família junto. Mas olha, se não se vigiasse, ia acontecer isso aí. Então hoje, um dos nossos desafios é desacelerar um pouco, né? Desacelerar um pouco. Falar, bicho, vamos ficar um pouquinho em casa, vamos sair um pouco com a galera. Vamos sair um pouco mais cedo. O mais cedo que eu digo é sair até 6h30 da tarde. Mas é importante falar isso, porque a visão que o pessoal tem de empreendedor, de empresário, é que os caras ficam mamando, e é você que trabalha para me enriquecer e eu tô de boa aqui, não faço nada. Você tá doido, cara. Você tá doido. E na verdade, assim, a responsabilidade das suas ações só aumenta, cara. Sim. Toda decisão que você tem que tomar é decisão que impacta no negócio. O que chega para você não é nada simples, porque se fosse simples já tinha barrado, alguém já tinha resolvido. O buraco só vai ficando mais embaixo, cara, né? O que a gente conversa muito, aí resumindo o que o Mano tá dizendo, a gente pensa muito em qualidade de vida daqui para frente, né, cara? A gente precisa pensar nisso, né? A gente não é tão novo, mas também não é velho, né? E graças a Deus a gente tem um espírito de jovem. O corpo eu não sei até onde ele vai aguentar, mas o espírito ele é de jovem, né? Sim. E a gente fala muito de fase, né, Boni? Muita coisa de fase. Então, às vezes, esse cara aqui, velho, toda vez ele fala de aquele estilingue. Toda vez. Ele já deve ter uns 50 estilingue que só eu me dei pra ele. Ele nunca usou. Todo exemplo do estilingue, né? Mas tem tantas fases que a gente vem passando, né, cara, que se a gente não aproveitou naquele momento, passou, acabou, cara. Depois, por mais que você tenha condições de tempo, financeira pra aquilo, não é a mesma coisa. Né? Então, a gente vem conversando muito sobre isso. Cara, gosta, vai, faz. A gente sempre faz uma analogia com a doença, né? Pô, você fica doente, você não tem, você vai ficar em casa, você vai ficar internado, né? Por que a gente não pode fazer isso para se divertir? Top, isso né? Por que a gente não pode fazer isso para ficar com a família um pouco mais também, né? Então, assim, a pegada da vez agora é trabalhar para encontrar o equilíbrio e ter uma qualidade de vida um pouco maior. Beleza. Né? A do campo é a mais nova, né? Tá com quanto tempo? Do campo tá com 3 anos e meio agora. Em agosto ela faz 4. Bom, parabéns. A do campo, agropecuária, mas também tá ligado, né, ao agro. É isso? Sim, agropecuária, mas é uma, que assim, do campo agropecuária, mas ela tem uma pegada também bastante para a cidade, né? E assim, ali na do campo é um segmento que a gente está muito contente, que a gente apostou nisso aí. É bem diferente do que a gente vinha fazendo, né? Na São Paulo o forte sempre foi o serviço.
E ali é varejão bruto mesmo, né? Varejo mesmo. E nós estamos aí numa fase de ampliação. Nós vamos aumentar aí a loja em uns 40% do tamanho da loja. E nós estamos aumentando o mix, né? Diversificando o mix de produtos lá dentro. E assim, é uma loja que nós estamos super contentes com aquele segmento ali. Legal. Bem contente mesmo. Legal. Já tem um reconhecimento também, né? Esse ano acabou Com destaque empresarial. 3 anos e meio, destaque empresarial da Muito CITES. bom. Agradecer a todo mundo que votou aí, né, mano? Votou, e assim, na pior das hipóteses, quer dizer que pelo menos nós estamos sendo lembrados na votação, né? Então, né? Sim. E só rapidamente sobre a do Campo, né? A São Paulo está indo para 50 anos, mas a do Campo com 3 anos e meio, a gente começou com 6 colaboradores em 2020 e hoje nós estamos com 22 colaboradores. Pegamos uma pandemia no começo, tudo para dar errado, né? Então, que legal. E sempre que é possível, eu gosto de fazer essa pergunta para o pessoal que tem alguma ligação com o agro, porque o meu público é um público diversificado, né? Tem o pessoal da igreja, tem o pessoal voltado para a empresa, tem gente que está querendo entrar no mercado de trabalho. Então, eu gosto de trazer essa pergunta que qual a relação, qual a visão que vocês têm, né, em relação ao agro brasileiro? Como que vocês enxergam o agro para o Brasil? Cara, eu não sou o cara mais indicado para, né, tratar de um assunto tão importante quanto esse, né? Mas, cara, é o que segura as pontas de tudo aí, velho. Principalmente na nossa região. Né? Infelizmente, esse ano não está sendo um bom ano, né, para o agro, né? Um pouco, né, por questões governamentais, outro pouco por conta do clima, né? Mas não está sendo um ano muito bom. Isso reflete diretamente e instantaneamente no comércio, né? Isso eu estou falando a nível estadual e regional. Sim. Mas a nível nacional, é o que, na balança lá, é o que segura as pontas no final, né, de tudo. Então, para mim, o segmento mais importante do país é o agro. eu tenho uma passagem, eu ouvi essa história, acho que eu até vi no YouTube isso aí. Uma reportagem do pai do Blário Maggi, né? O pessoal que veio para cá, não sei se alguém já ouviu essa história, não sei se é verdade, mas eu concordo plenamente, né? Numa entrevista, o repórter perguntou para ele, né, o que ele espera da política, né? Porque na época que o pai do Blário Maggi veio para cá, a coisa era bem mais complicada. E né, nesse tempo aí, o repórter perguntou assim, diante das dificuldades, tudo que está acontecendo, o que você espera de ação do governo, das esferas aí federal, estadual, municipal? E aí, assim, eu não vou nem usar as palavras, né? Porque eu acho que todos os órgãos têm a sua importância. Mas, de certa forma, ele falou assim, olha, a única coisa que eu espero é que as pessoas que tomam as decisões não atrapalhem. Do resto, a gente dá conta. Então, assim, cada um na sua, né? Tem as pessoas que tomam as decisões lá em cima, tem pessoas muito bem intencionadas, da mesma forma que tem pessoas mal intencionadas. E tem pessoas que não são capacitadas. E é onde acontecem os problemas e que acaba atrapalhando uma cadeia inteira de forma geral. Então, são palavras dele, né? Concordo com o que ele está dizendo em partes. Eu acho que tudo é importante para que a sociedade funcione bem. Mas é verdade que existem muitas pessoas que estão no lugar errado, sem qualificação para tomar as decisões que precisam. E aí acaba atrapalhando uma cadeia inteira que poderia dar certo, né? Só falando aí a respeito do Blário ainda, né? Desse pessoal, né, cara? O agro, ele é muito visionário, né? Os caras são fodidos mesmo, velho. Não tem. Onde os caras se enfiam, bicho. Imagina, cara. Imagina isso aqui nos anos 70, anos 80. Que buraco os caras vieram se enfiar, cara. E aí, uma das visitas que eu fiz na fazenda da Morro Azul, também é do Grupo Maggi, lá tem uns barracões, mas barracões gigantes, muito grandes. E a estrutura, toda uma estrutura meio caseira, não é uma estrutura pré-moldada, e você vê aqui. E aí eu conversando com um funcionário bem antigo lá, eu perguntei como é essa estrutura aí, porque é exagerada, né? É leve, né? Só a cobertura, não tinha nada. Aí ele me falou, olha, o patriarca aqui, quando ele resolveu abrir a fazenda, o sonho dele era que viesse ferrovia para cá. E ele iniciou hoje acho que se chama consórcio, mas uma parceria privada com o governo.
ele comprou todos os trilhos, cara. Tudo. Como parte do acordo dele, né? E do lado de lá acabou não acontecendo. Então, aquilo para não ficar fora, nada foi utilizado para poder fazer. Cara, imagina isso há, sei lá, 50 anos atrás, 60. Lembrando que a ferrovia nem chegou aqui na 163 ainda, né? 50 anos depois, né? Então, como esse pessoal ali é visionário, né, cara? Eles colocam a coisa para acontecer mesmo, né? Sim. Gente, vamos falar sobre vendas. Se eu não estou enganado aqui nas minhas anotações, são 40 colaboradores na São Paulo e 22 na do Campo. Quantos desses são vendedores? E, de forma geral, o que para vocês é um bom vendedor? Cara, lá na nossa empresa, acho que praticamente todo mundo é vendedor. Tirando talvez a parte interna, administrativa, financeiro, que tem pouco contato com o cliente. Mas todo mundo que tem contato com o cliente, ele é vendedor, né? E para nós lá, a gente preza muito com resolver o problema do cliente, né? Então, para nós lá, um bom vendedor, ele tem que resolver o problema do cliente, né? O resto é consequência, né? As coisas acontecem naturalmente. Então, se eu não estiver preocupado em resolver o problema do meu cliente, eu acho que todas as outras coisas se perdem no caminho, né? Então, para eu falar para você, Boni, de número, né? Mecânico é vendedor, cara. Sim, verdade. Imagina a força da palavra do mecânico, né? Que é o técnico, né? Então, a gente considera como vendedor também lá na nossa empresa. Então, nós devemos ter lá, se a gente considerar, né, os mecânicos, em torno dos 25, né? 30. Mais ou menos, né? É um time gigante. Para você, Jantes? Eu concordo com tudo que o Maninho falou aí. Lá na do Campo também a gente prega isso, né? Todo mundo é vendedor, inclusive o pessoal do caixa. Inclusive lá eu deixo souvenirs, né? As coisas mais que compra por impulso, eu deixo lá e sempre estou cobrando elas. O pessoal até dá uma espanada comigo. Eu chego lá e falo, mas eu coloquei 10 isqueiros aqui, ainda tem 9, como é que vocês não vão vender esse isqueiro, né? E não é obrigação delas. Se você não vender, você compra. E aí sempre tem esse estímulo, né, pro pessoal lá. Mas estruturalmente falando, pensando em um organograma lá de dentro, hoje a gente atua com 5 vendedores, contando com o PET. Mas a gente tem essa premissa aí, de que todo mundo vende. Todo mundo vende. E um bom vendedor, é tudo isso aí que o Maninho falou. Que brilha teu olho. Você já teve um momento que você entrou em algum lugar e falou assim, cara, se pudesse eu arrancava esse cara de lá? Tem. É quando você chega num lugar assim, para ser atendido, e o cara vem de encontro a você, sorrindo, né? Se dispondo a te ajudar realmente, né? Isso aí é o que brilha o olho. Aí depois se ele vai... Porque quando o cara chega lá, né? Você chega num lugar e fala, boa tarde, o que você precisa? Eu posso te ajudar? Sei lá. Você vê que o cara tá ali e fala, porra, você se sente, né? Eu cheguei, o cara já tá me atendendo mesmo, né? Ali você já se abre um pouco, né? Você fala, opa, Quebrou hoje, o gelo. Quebrou o gelo, hoje vai dar certo. E aí depois aí é consequência, né? Se o cara já te atendeu assim, eu acho, na minha opinião, talvez uma falha técnica ou uma falta de conhecimento em algum produto ou outro, ele já quebrou ali nesse primeiro atendimento. Porque daí você já cria um carisma, você já cria uma conexão com o cara, né? Eu acho que isso é importante. Na venda, o cara que brilha o olho é o cara que se dispõe mesmo. Top. A Radiadores São Paulo está indo para 50 anos em Tangará, é isso? 50 anos. E o que foi um momento bizarro assim da história? Um momento que você olha para a história e fala, cara, isso aqui foi bizarro. Tem um momento que você fala, isso aqui foi... Cara, tem tanta coisa que acontece. A gente até comentou, né, assim, o que veio na nossa cabeça agora ainda existe esse fornecedor, mas fornecedor de grande, multinacional, então ele se predispôs a vir a visitar a gente aqui. É um cara de importância, né? Um cara bem... É um pica, né, cara, da multinacional. E aí, pra gente receber esse cara, muitos anos atrás, a estrutura também era menor e tal, mas esse cara, ele gostava muito do pai, né? Gosta ainda do pai, né? E ele queria vir conhecer a nossa realidade, né? E aí ele veio de avião até Cuiabá. O meu tio já nem estava no negócio mais, né? O tio foi junto, foi, né? Não. Enfim. E aí o pai foi para buscar ele lá em Cuiabá. E aí ele nem é brasileiro, esse cara, né? E aí ele
o pai foi buscar e na época que não era ainda pedagiado, então, né, estrada é bem E complicado. foi buscar para dar mais conforto para ele. né? Falou, não, fica tranquilo que eu te lá busco de e tal. fora, esperando passagem para entrar. Exatamente. E aí, vindo de lá pra cá, o pai já acertou um buraco, estourou um pneu. Né? Aí começou a chover, e essa história depois eles dois contando, né? Aí estourou um pneu, aí o cara já ia, vamos mais devagar agora, com calma, não tem pressa, não sei o quê. Rodaram mais uns 5 km, cara. Outra pancada. Outro pneu. Aí não tinha mais step, né? Aí começou a chover. Resumindo, eles passaram a noite na estrada, no outro dia para alguém ajudar, né? Para poder socorrer. Celular não pegava, não sei nem se tinha celular. Tinha, acho que tinha celular, mas nem pegava. Era bem ruim de rede. Engraçado que essa história marcou a gente, é lógico, né? E é engraçado dar risada agora, mas imagina a gente aqui, preocupado, o pai era para estar aqui, não chegou, né? O que aconteceu e tal. Será que não era um fornecedor, era um... Nossa, você começa a imaginar um monte de coisa. E marcou pra gente, mas em toda a conversa que eu tenho com esse fornecedor, ele lembra. Marcou mais ele. Aí é que nem até semana passada eu falei com ele. Aumentou a conexão. Criou história com ele. A gente estava conversando e ele chamou pra gente ir numa feira que tinha lá. Falou, olha, não vai dar pra ir nessa feira, né? Tá muito em cima e tal. Mas você tem que vir pra cá, pô. Não. Só se for outro me buscar, mas se seu pai for, eu não vou não. Então isso ficou marcado pra ele. Todas as vezes que a gente se encontra... Isso já tem uns 15 anos já. Tem mais, foi em 2000... tem uns 15 anos. Sabe que tinha mais, né? Tem uns 15 anos já. Então, a gente olha pra trás, dá muita risada, porque planejou uma coisa e saiu outra totalmente diferente, né, cara? Totalmente diferente. Janderson e Osmar, qual é a principal ambição de vocês na vida hoje? Na vida, a gente pensa bastante, né? É igual nós falamos agora há pouco, Boni. Hoje o nosso pensamento é desacelerar um pouco. A ambição da vida, eu acho que era a gente poder conseguir ter as empresas, tirar o sustento das empresas, realizar os nossos sonhos. Eu não falo sonho financeiro, eu falo sonho de realização profissional. Realização profissional mesmo, mas talvez a gente tem alguns planos para as empresas, né? E acima de tudo é conectar tudo isso e poder aproveitar mais a família. Hoje o nosso pensamento de realização pessoal, até pelo que o Maninho acabou de comentar ali, né? A gente fala bastante sobre isso. Tudo tem uma época, né? Eu gosto muito de pescar, um exemplo. Não é o meu caso, mas eu gosto muito de pescar. E eu vejo muitas pessoas que lá 10 anos atrás, cara, você só encontrava o cara pescando, porque é o que ele gostava de fazer. O momento de lazer dele era pescando, ou jogando bola, ou viajando. E hoje já não é mais. Hoje você fala pro cara, e aí, como é que tá as pescarias? Pai, faz 3, 4 anos que eu não vou, que não sei. E não é porque o cara... Perdeu a paixão. Às vezes ele perdeu mesmo aquilo ali, o tesão de fazer aquilo. E aí vai mudando, né, cara? Você vai ficando velho, as coisas vão passando. E aí você vai vendo os filhos crescer. Hoje é legal eu ensinar ele a andar de bike. E ele não vai esquecer daquilo. Mas depois que ele aprendeu, se você não participou daquilo, esquece, não volta mais atrás. Aí daqui um pouquinho, ele quer aprender a dirigir. E se não for você que ensinar ele a dirigir, aquilo, essa história com ele não vai ter. Quando ele, da vida inteira, quando ele for falar de, eu aprendi a dirigir, não é você que vai estar participando daquilo. Então hoje, a nossa ambição, acho que se conecta bastante, o nosso pensamento é bem parecido, mas talvez não seja totalmente igual, mas seria isso. Conseguir fazer o que a gente está construindo até hoje, se conectar e a gente ter tempo para estar com a família. Acho que seria isso aí. Bate o martelo? É exatamente isso, cara. É um trabalho que ele tá em andamento. Para que isso aconteça, a gente tem que proporcionar crescimento profissional e financeiro para que outras pessoas façam o que hoje a gente vem fazendo. Mas é essa qualidade de vida atrelada aos valores, né, cara? Família, filhos aí, né? Ter tempo para poder, tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade com os filhos, para tudo que a gente quer fazer, né? Falando em tempo de qualidade, quando se tem folga, o que rola aí no... que vocês gostam de fazer quando tem uma folguinha? A gente faz balanço. Balanço patrimonial. Conta estoque, arruma. Faz o levantamento das notas a receber, gosta de eu gosto de andar de moto, gosto de jogar futebol,
estar com a família, de repente, às vezes viajar, né? É basicamente isso. O que a gente, pelo menos o que eu mais gosto de fazer, o que eu mais faço, né? Eu acho que é isso que eu gosto. Você tem quantos filhos? Tenho dois. Um casal ou dois? Não, dois moleques. Dois homens. É. Eu tenho 3. Indo pro 2, quarto. não. Eu já fui lá fazer aquele negócio lá. Eu já falando, fechou, tá? Mas eu gosto de jogar uma bola também. Eu gosto de ficar em casa, fazendo alguma coisa de casa, né? Uhum. A minha esposa gosta muito de jardinagem. Um beijo, meu amor, né? Vai que termina aqui, eu não falo nada dela. Não dá problema. E aí eu acabo embarcando, né? Então nos finais de semana eu cavo buraco, eu passo veneno. Mas eu gosto. Top. Gente, essa parte aqui eu não mencionei. Essa é a parte que vocês têm que fazer o cheque. Mas nós viemos preparados, pega aí, mãe. Se fosse o pizza, era mais perigoso. O cheque dá tempo ainda de... deve assustar depois, né? Da onde você veio, hein, Joel? Da onde você veio? Vou ter conversa depois. Essa é uma parte que a gente chama de ping-pong. Qual que é o desafio aqui? Eu vou começar uma frase e aí o desafio é terminar com uma palavra. Então hoje nós estamos com vocês dois. Ora eu vou começar com um, ora eu vou começar com outro. Mas todos os dois, o desafio é cumprir aquela frase ali. Pode repetir a palavra do outro também, dar uma colinha se quiser. Boni, e se eu não conseguir fazer com uma palavra só? Tem problema? Óbvio que não. Você pode explicar, se for o caso, fazer uma frase. A Fernanda fica computando ali as palavras a mais, dá a flexão depois, quando terminar. E vocês estão inteiros, vai ser moleza. Mas é a mesma pergunta, ele fecha com a palavra e... A primeira a vida é. Uma pergunta pra cada. Não, eu vou fazer a mesma. Eu até pensei em fazer uma pra cada, mas eu vou pôr todo mundo na fogueira aqui. A vida é. Aí você vai dar uma palavra, a vida é... Pá, eu vou perguntar pra ele. Depois eu começo com ele e volto pra você e assim vai. Se quiser dar uma colada, pode. Beleza? Vamos lá. A vida é... Vivida. Viver. O Janderson é... Dedicado. Disciplinado. O Osmar é... Disciplinado de novo? Você agora. Disciplinado. Agora é sobre você. O Osmar é... Dedicado. Deus é... Tudo. Empreender é... Osmar. Vida. Transpiração. A do campo é... Um sonho. Do campo é um propósito. A Radiadores São Paulo é... Radiadores São Paulo. Cara, um sonho. É a nossa motivação. Vendas é... Dedicação. Determinante pro negócio. Família é... Cara, é tudo, né? É a base. Dinheiro é... Necessário. É o meio, né? Saúde é... Muito importante, né? Primordial. Muito importante. Um homem que o Osmar admira. Minha família, meus pais, meus irmãos, são eles. Um homem que o Janderson admira. A mesma coisa que ele. Minha família. Admiro muito ele. Meus pais são os meus exemplos. Uma mulher que você admira. A minha esposa. As nossas mulheres, né? Mãe, esposa. Uma qualidade, Osmar, que você admira nas pessoas. Honestidade. Qualidade. Honestidade. E transparência. Um filme ou livro que inspirou você. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Boa. Esse é um livro topzera. Osmar. Pode ser os dois também. Se você Não. falar um filme ou um livro também, pode. Um filme, cara, que me Inspirou. inspirou. Marcou você dessa. Não teve não, cara. Um livro que me chamou muita atenção foi Inteligência Emocional. Legal. Chamou muita atenção. Um lugar que marcou você. Marcou e marca, casa da avó. Também, a casa da avó. Top.
Gente, muito obrigado por ter aceitado esse desafio de participar aqui do Bonicast. Uma honra, uma alegria muito grande receber vocês. Tenho certeza que a história, né, a experiência, o conhecimento que vocês colocou aqui, né, a disponibilidade da internet, a gente não sabe onde chega, né, cada episódio. Tenho certeza que vai chegar pessoas que vai ajudar elas. Gratidão, muito obrigado. Bom, a gente que agradece a oportunidade também, né? Trabalho muito legal aí, dando oportunidade para as pessoas daqui, né? Da nossa terra, da nossa gente. E se a gente puder contribuir, se o que a gente falou puder ajudar qualquer pessoa numa decisão ou uma, né? A gente já fica feliz também. Eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Parabéns pela iniciativa, parabéns pela pessoa que você é. Obrigado pelo convite. Obrigado. E eu tenho certeza que Deus já abençoou e que isso Amém. aqui está só nos primeiros passos ainda. Amém, amém. Deus continue abençoando vocês também. Amém. Do campo, a Radiadores São Paulo. Lembrando que, passa para mim, por favor, ô Joel. A do campo tá ali no Instagram, ó, @docampo.agrop, né? Nesse telefone também tem atendimento ali, né? Pode ligar ou pode chamar no Zap, né? E também se você precisa fazer aquela atualizada no carro, né? Com certeza. Radiadores São Paulo, tem ali o telefone, o Instagram do pessoal. Um abraço pra galera lá. Deus abençoe seu Jair e dona Nair. Maria. Nair é a matriarca, né? Matriarca, é verdade, a avó que nós oramos, né? Jair e Maria, a mãe. Muito bem. Abraço pro Jair, dona Maria, a avó, dona Nair. E o seu Osmar. Seu Osmar. E a dona Zuzu. Dona Zuzu, toda a família. Que top, parabéns pelos meninos. E como chama o irmão? Julisson. Julisson, um abraço. Um abraço. Fazer um valeu. podcast com o Julisson aqui em Tangará, hein? Isso aí. Gente boa, próximo episódio aguardo vocês sempre com algo aqui especial para te ajudar a crescer e avançar nas 4 áreas da vida: pessoal, familiar, espiritual e Isso aí. profissional. Fala comigo!